gostaria de vos saudar com a paz do Senhor. Amém. Amém. Existem hoje dois sentimentos que me tomam. O primeiro é de alegria, de gozar desta comunhão com os santos e de poder estar junto de vós outros esta noite. O segundo é de tristeza, de saber que daqui a pouco eu me despedirei dos irmãos. Espero que num tempo bem breve, se não revê-los na terra, nos encontrarmos no céu. Porque é isso que almejamos e esperamos, é o arrebatamento da igreja. Eu glorifico a Deus pela vida do pastor João Carlos. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado, pastor dessa igreja, a coordenação desse departamento, a todos os irmãos que colaboraram para que nessa noite nós pudéssemos estar aqui para ministrar uma palavra de Deus ao seu coração. Deus tem falado comigo por esses dias e eu tenho uma palavra que eu quero compartilhar com você. Sobre mim agora pesa uma grande responsabilidade daquilo que Deus colocou no meu coração para eu te entregar essa noite. Eu quero ter a certeza que você vai receber de Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 24. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu sou misericordioso. A Bíblia diz que da medida que medires, serás medido. Marcos capítulo 5. Quem achou, diga aleluia. Aleluia. Eu queria que você acompanhasse, por favor, a leitura bíblica que diz assim: E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos. Despedindo tudo quanto tinha, aleluia, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Logo Jesus, conhecendo que a virtude desse mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse-lhe: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta, dizes: quem me tocou? Leia o verso 32 comigo. E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Mais uma vez. Ele olhava em redor Para ver o que isso fizera. Amém? Amém. Então sente. Diga para o vizinho que você está sentado ao lado dele, que se ele não der glória a Deus perto de você, você se muda de perto dele. Glória a Deus, hein? Vou lá para todo mundo. Você vai ficar aí, ó. Vou dar glória a Deus. Só por aqui, glória. Aleluia. O que eu tenho para lhe falar essa noite, talvez não lhe leve à glorificação, lhe leve a uma meditação.
porque a palavra que eu quero compartilhar com você, se você veio para cá precisando ouvir de Deus uma palavra, Ele vai falar com você através da minha vida, mas eu preciso que você redobre a sua atenção, porque eu quero conversar com você e não pregar. Eu queria começar, em primeiro lugar, lhe pedindo ajuda para pregar, porque o texto que lemos é um texto que é bem conhecido da igreja. Eu penso que não há um momento da vida que você não tenha ouvido falar dessa mulher. É um texto que serve de inspiração para poeta, para compositor, porque eu me lembro aqui vagamente de pelo menos 2 a 3 hinos que foram inspirados na vida dessa mulher. Eu tenho por certo de que pessoas que aqui estão, em um dado momento, tendo uma oportunidade, falou acerca dela e a usou como exemplo para alguma finalidade. E a ajuda que eu queria lhe pedir para começar a pregar é: o que você já ouviu acerca dessa mulher? E você a resumisse em uma palavra. Levantasse a sua mão e eu gostaria de ouvir a sua opinião acerca dela. Por exemplo, pastor Rafael, um dia eu preguei sobre essa mulher. E para mim o que mais me chama a atenção na vida dela, eu a resumo como uma mulher determinada. Ponto. Uma palavra e você definiu a mulher do fluxo de sangue. É isso que eu gostaria que você fizesse. Levantasse a sua mão, eu vou parar e vou lhe ouvir. E eu quero que você agora faça isso. Quem é o primeiro a fazer? Ousada. Ponto. Mais alguém? Corajosa. Fé. Corajosa. Mais alguém? Atitude. Perseverante. Mais alguém? Determinação. Mais alguém? Esforçada. Mais alguém? Humilde. Mais alguém? Confiança. Fé, já foi dito, mas fé. Mais alguém? Corajosa. Então perceba que nós conseguimos formar, e eu poderia montar um sermão com pelo menos 5 tópicos: fé, corajosa, ousada, humilde, alguém determinado. Nós, quando olhamos para esse texto, a grosso modo, podemos enxergar tudo isso que fora dito. E quando eu peço para que você redobre a sua atenção, é porque parece que eu vou andar na sua contramão. Porque nós precisamos entender esse texto que arde no meu coração, e eu vou lhe mostrar em alguns versos bíblicos a contramão de tudo que talvez você possa ter ouvido, falado, pensado ou até mesmo sugerido. Porque nós estamos diante de um texto que precisa ser minuciosamente analisado por nós. Jesus Cristo está vindo de uma tempestade. Ao chegar do outro lado a uma cidade, ele vai se deparar com um homem por nome de Jairo. Esse é o príncipe da sinagoga. Ele tem uma filha que aproximadamente tem 12 anos de idade. A Bíblia Sagrada vai informar a nós que essa menina está enferma. E nós não sabemos qual é o grau da enfermidade. Mas apressadamente esse homem foi ao encontro do Senhor. O texto vai dizer-nos que ele prostra-se diante de Jesus e roga-lhe, pede que o Senhor caminhe em direção à sua casa, pois ele tem uma filha que está enferma. Preste atenção, quem é que está querendo que Jesus entre na sua casa?
o príncipe da... Esse aqui é o mesmo que Lucas escreveu lá no capítulo de número 4. Quando Jesus foi ao templo, abriu o rolo e leu o que estava escrito em Isaías 53. Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para pregar o evangelho de boas novas aos cativos, das vistas aos cegos, curar os enfermos e expulsar os demônios. Os olhos de todos na sinagoga estão fitos nele. Jesus se põe em pé e diz: vós sois bem-aventurados, porque os vossos olhos viram e os vossos ouvidos ouviram que hoje no meio de vós se cumpre esta profecia. E quem se colocou de pé? O principal da sinagoga. E o que ele fez? Colocou Jesus para... Porque a vida é assim. Tem gente hoje colocando Jesus para fora da vida. Mas o dia em que alguma tragédia ou alguma fatalidade acontecer com você, você vai prostrar-se diante dele e pedir que ele entre na sua casa. Porque só ele vai poder resolver o que você tem para ser resolvido. Então cuidado com quem nós colocamos para fora da nossa vida, porque existem pessoas que colocamos para fora da nossa vida e que um dia precisaremos que ele faça parte dela, que ele seja o centro dela. Esse homem vai fazer com que Jesus caminhe em direção à sua casa. No dado momento em que o Cristo que servimos está indo em direção à casa desse homem, uma mulher, aonde é que está essa mulher? Essa mulher está no arraial chamado Arraial dos Imundos, ou lugar dos impuros. Essa mulher está num local de isolamento. Por que, irmão Rafael? Primeiro entendamos o problema dessa mulher. Ela está com um fluxo hemorrágico. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Essa mulher, ela está com um fluxo hemorrágico. Vou deixar isso aqui mesmo. Essa mulher, ela está com um fluxo hemorrágico. Nós não precisamos entender muito de medicina para chegarmos à seguinte conclusão: ninguém sangra 12 anos de forma ininterrupta sem que não morra. O ser humano não pode perder nem sequer 24 horas de sangue, porque ele não conseguiria ficar de pé ou permanecer vivo. Essa mulher, ela tem um fluxo de sangue hemorrágico que acompanha ela por 12 anos da sua vida. O problema dessa mulher é que o seu ciclo ou a sua regra é desregulado e desproporcional de forma da conduta humana. Porque no período do sangramento dos seus dias, essa mulher não é como as normais mulheres. O seu fluxo dura mais do que o normal, ou não vem por algum tempo. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, e eu vou lhe fazer entender isso, o texto diz em Levítico capítulo 15 que Arão estabelece uma lei que é dada por Deus, que todo homem e principalmente toda mulher, quando tivesse no seu período de dias ou no período da sua hemorragia, do seu fluxo, esta deveria se ausentar do arraial e ficar longe do convívio da sociedade, para que permanecesse por um período da impureza isolada e confinada, porque essa estava imunda e impura. Esta mulher, nos seus dias de impureza, deveria ir ao arraial e permanecer por lá 7 dias, o período em que durasse o seu sangramento. Dado o estancar do fluxo, no 8º dia, essa mulher, ela pegaria 2 pombos, levaria um ao sacerdote e um para sacrifício e para remissão dos pecados. E depois, então, tornaria a viver
no meio da sociedade normalmente. Isso era lei para toda mulher. E todo mês, todas as mulheres, nos seus dias, faziam isso. Existia uma lei que a mulher que fosse pega no período dos seus dias, no meio da sociedade, ela deveria ser apedrejada até a morte, pois estando ela imunda, não poderia conviver no meio das outras pessoas. Existia uma seguinte lei, que uma pessoa, nos seus dias de impureza, essa não poderia tocar num vaso de barro, pois se tocasse, esse vaso deveria ser quebrado e lançado fora, porque tocando o imundo em um vaso, o vaso estava contaminado. Se o impuro tocasse no vaso de madeira, esse vaso deveria ser lavado e estaria impuro até o fim do dia. O imundo não poderia sentar na cama de ninguém, pois a cama estaria contaminada. Se tocasse em um lençol, esse estaria impuro. No caso do homem, não poderia sentar na sela de nenhum animal, pois esta estaria contaminada. O texto vai informar a nós, e aonde eu lhe mostro e provo-lhe que essa mulher não sangra por 12 anos, e que ela tem pausas em seu sangramento. Por quê? Porque o texto diz que, havendo padecido muito com muitos médicos, antes indo de mal a pior, perdendo todos os seus recursos. Então, percebam os senhores, que para essa mulher ser examinada por um médico, ela não poderia estar no seu período de sangramento, pois um imundo não poderia tocar e também não poderia ser tocado. Haja visto que quando essa mulher tem pausas em seu fluxo, ela procura um médico para que esse então tente descobrir qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade e por que ela não é como as outras mulheres. Porém, não descobrindo os médicos que essa mulher possuía ou tinha, quando Jairo clama e ela ouve falar, e por que, irmão Rafael, que você afirma que nesse dia que ela toca em Jesus, ela está no seu período de impureza? Porque quando ela toca, ela, e o texto nos informa, que ela sente estancar o seu sangue, e percebe ela está curada do seu mal. Essa mulher não vem de casa, essa mulher não vem da sua família, essa mulher vem do arraial dos impuros. Então, haja visto que ela decide no seu... Aonde ela decide? Por que essa mulher decide no coração e não verbaliza a sua decisão? É porque ela não pode verbalizar, porque ela é terminantemente proibida de, no período do seu sangramento, viver no meio da sociedade. Haja visto que para ela se ausentar do arraial, ela precisaria munir-se de 2 pombos para ir em direção ao tabernáculo, para oferecer sacrifícios a Deus, para então diagnosticar que ela está limpa. Então, ela decide no céu, porque isso é de forma secreta, isso é de forma que só ela e Deus sabem o que ela decidiu, porque só Deus consegue discernir os nossos sentimentos e saber o que passa no nosso. Por isso que o sábio Salomão disse que enganoso é o coração. Irmão, eu quero lhe provar nessa noite que o toque que essa mulher deu na orla do vestido de Jesus não a curou. Não curou. E por isso que eu pedi para você redobrar sua atenção
diante dele, prostra-se e pede: a minha filha está enferma. Eu rogo ao Senhor para que vá em minha casa, pois eu preciso que o Senhor cure ela. Quando Jesus está caminhando em direção à casa dessa mulher, ela vem por detrás. Por que ela não pode vir por diante? Porque ela está impura. E se ela for pega no meio dessa multidão, cabe a ela o condenamento à morte e ao apedrejamento. Ela não pode verbalizar e dizer a ninguém o que ela está passando. Ela tem que vir por detrás da multidão e tocar. Quando ela toca na hora do vestido de Jesus, Jesus para. O que Jesus disse? O que Jesus disse? Alguém me tocou. Alguém? Pois sabia que a virtude de havia. O texto diz que ela sente estar bem. Um estado. Ela se sente bem. Mas ela ainda não está curada. Pedro vai tomar a palavra e vai dizer: Senhor, a multidão te aperta. O outro diz: a multidão te oprime. E o Senhor quer saber quem lhe tocou. E o texto diz que ele afirma e ratifica: alguém me tocou. Pois eu senti que de mim saiu virtude. E o texto diz que ele olhava em redor para ver. Ele queria ver. Que isso? Porque quando ele está olhando em redor e que os olhos dele batem na mulher, ele sabe que foi ela que tocou. Eu só quero ver quem foi que fez. E ele olhava em para ver o que isso. Quem me tocou? Quem me tocou? Quem me? Quando eu parei propositalmente, eu quero que você que está com a sua Bíblia aberta e você que fechou, abra mais uma vez. Eu quero que, por favor, você leia o verso de número 33. Eu quero que você leia. Não sou eu que vou ler, eu quero que você leia. Verso 33. Todos acharam? Digam amém. Amém. Então eu conto até 3 e você leia para mim, por favor, tá bom? 1, 2, 3. Então a mulher que sabia que lhe tinha procedido, temendo, aproximou-se, colocou-se diante dele e lhe disse toda a verdade. Entenda isso, por favor. Até agora ela é uma anônima no meio da multidão. Até agora ninguém sabe, a não ser Jesus, quem foi que tocou. Ninguém toma conhecimento de quem ela é e do que faz ali. Quem sabe o que fez é somente ela. E quando Jesus olha em redor, que os olhos do Senhor batem nela, ela teme e treme. Isso é declaração dela. Temendo e tremendo. O que é que ela faz? Ela sai de trás e vem para ti. Prostra-se diante dele. E o que é que ela faz? O que é que ela faz? Conta-lhe toda a... E eu lhe pergunto, quais são as verdades que ela está contando para Jesus? Somente fui eu que toquei? E contando-lhe toda a verdade.
tinha. E em uma atitude desesperada em busca da minha cura, eu não medi as consequências da atitude que eu tomei. Eu estou vindo do arraial dos impuros. Eu sofro com uma hemorragia. E o que eu fiz no Senhor, eu não podia ter feito. O quê? Ter tocado. O que essa mulher está fazendo é infringindo a lei. Porque sair do arraial no período da impureza, cabe um apedrejamento. E aonde o impuro tocava, isso estava contaminado. Essa mulher está diante de Jesus dizendo: eu vim do arraial, toquei sem poder ter tocado. Só que a questão é que o problema não é ser tocado em Jesus. O problema é que ela está no meio de uma multidão. Os historiadores dizem que por conta da sua debilidade e fraqueza, ela leva cerca de 12 horas para conseguir chegar e tocar. Perceba que ela está no meio de uma... E aonde o impuro toca, segundo a lei, está... Me ajuda porque eu vou falar o que Deus colocou no meu coração. Não adianta ser ousado. Não adianta ser corajoso. Não adianta ser audacioso. Não adianta ter fé. Não adianta na vida você ter aptidões, você ter dons, você ser dotado de conhecimento, se na vida você se utilizar de métodos errados para alcançar o que você quer. O fato de ser doente, de estar doente, não dá o direito dessa mulher sair pelo meio da multidão tocando em Jesus. Mas o problema não é só tocar em Jesus. O problema é que para chegar até Jesus, ela está tocando em muita. E aonde ela toca está ficando. A questão da vida não é chegar. A questão da vida é o que estão fazendo para chegar aonde querem. A questão da vida não é ter. A questão da vida é o que estão fazendo para ter. A questão da vida não é crescer ministerialmente. A questão da vida é o que você faz para alcançar esse crescimento. O problema é que essa mulher foca ela e somente olha para dentro de si o seu problema e diz: eu vou tocar. Mas ela não está nem aí para o problema e para o caos que ela está proporcionando. Tem gente que foca o que quer e sai passando por cima de todo mundo na igreja sem entender que Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Ele vai fazer você chegar, mas Ele está me usando essa noite para te dizer: cuidado com os teus métodos, porque os teus métodos podem estar errados e você está contaminando as pessoas por onde você está passando somente para alcançar o que você quer na vida. É duro de ouvir, mas cortou em mim primeiro. Bom, eu quero crescer. Só que para mim crescer, eu não preciso sujar você que está antes de mim. Eu quero chegar. Mas não é porque eu quero chegar que eu tenho que atropelar quem está na minha frente. Eu quero ser amigo do meu pastor, mas não é porque eu quero ser amigo do meu pastor que eu tenho que acabar com as amizades que ele já tem em volta dele somente para que ele olhe para mim diferente. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. A questão não é o desejo de querer ser, de querer ter, de querer chegar. A questão é o que nós estamos fazendo para alcançar o que queremos. Aleluia. Essa mulher está dizendo para Jesus: eu toquei no Senhor, mas antes de tocar no Senhor, eu toquei nele. Toquei nele. Toquei nela. Toquei nela. E tem mais um montão que eu toquei e não vi. Eu contaminei muita gente na multidão só para chegar até o Senhor. Qual é o caminho que você está trilhando para chegar onde você quer?
porque Ele sabe o que fazemos, conhece as nossas obras, mas nunca nos expõe. Porque Ele não quer expor o que fazemos, Ele quer que confessemos o que estamos fazendo. Existe uma utopia na igreja. Qual é? Síndrome de Jonas. Qual é a síndrome de Jonas, irmão Rafael? Assumir e não confessar. Jonas sabia que a tempestade do barco era por culpa dele. Mas ele sobe depois de um sono, e os homens que estão na embarcação sem saber porque a tempestade aflige, dizem: lancemos sorte entre nós para saber quem é o causador da tempestade. Quando a sorte para em Jonas, ele não confessa, ele assume, porque agora todos já tomaram conhecimento que a tempestade é por causa dele. Você sabe qual é o nosso maior problema? É que as pessoas dos dias atuais só querem assumir e não querem conversar. Essa semana eu compartilhei de um caso com alguém, de um ministro de louvor que estava durante algum tempo em adultério na igreja. Depois que todo mundo descobriu o fato, ele chegou e disse: é verdade, isso não é confessar, isso é assumir. E tem muita gente na igreja que está vivendo dessa maneira. Ao invés de aproveitar a oportunidade que Jesus está passando, prostrar-se diante dele e contar para ele a verdade, quer continuar por detrás. A questão é que se essa mulher deixa Jesus ir embora e não prostra-se diante dele, ele não a chamaria. Mas se a multidão descobrisse quem ela era, ela seria condenada à morte. A pergunta que eu te faço é: vai valer a pena continuar atrás? Ninguém sabe. Está tudo tranquilo. Está tudo bem comigo. Deixar Jesus passar e ser condenado, ou prostrar-se diante dele para ser absolvido? O toque dessa mulher não curou a ela. O toque amenizou o sangramento. O toque estancou. Se essa mulher deixa Jesus ir embora sem falar a verdade, ela continuaria doente. Bom, Rafael, onde é que está isso na Bíblia? Leia o verso de número 34. Está com a Bíblia aberta? Eu disse que não era para glorificar, eu disse que era para pensar. Quem achou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Leia, por favor, em nome de Jesus. 1, 2, 3. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Espera aí, o que é que Jesus disse? Ser curada do teu? Então ela estava doente. Ela ainda não estava curada. A cura só veio depois da verdade. Porque toque não cura. Só verdade é que sara. Tem muita gente que se sente bem na igreja, mas não está bem, está doente. E a cura só vai vir depois que a verdade for verbalizada. Não adianta maquiarmos, não adianta escondermos, não adianta posarmos de que tudo está bem, porque o olhar de Jesus nos constrange. O olho dele já bateu em você, já bateu em mim. Ele está olhando e dizendo: eu sei que foi você, mas eu não vou te expor. Está na tua mão. Está contigo. A questão agora é você decidir. Ou vai embora doente, ou sai de trás. Porque Deus não chamou crente para andar atrás, porque quem anda atrás das obras não são conhecidas. Se eu colocar alguém para andar atrás de mim, eu nunca vou saber o que ele está fazendo. Mas se eu colocar alguém para andar diante de mim, eu vou saber tudo o que ele faz. Porque posição de estar atrás é de alguém que tem coisas para esconder. Mas posição de andar na frente é com quem tem vida transparente e íntegra diante de Deus. Aleluia! Jairo não teme nada, vai diante.
a mulher tem para esconder, vem por detrás. Ela sabia que o que ela estava fazendo ela não poderia fazer, mas ainda assim o fez. A questão é que não existe honra em pecar, mas existe honra em reconhecer pecado. Não existe honra em cometer erros, mas existe honra em assumi-los diante de Deus. Precisamos ter a nossa vida sarada, e enquanto não contarmos para Ele quem somos, o que fazemos, os erros que cometemos, e vivermos maquiando a nossa vida, continuaremos doentes, o sangramento continua. Mas se prostrarmos-nos diante dEle e contarmos para Ele toda a verdade, Meu Deus! Glória a Deus! porque a questão é, pergunta para o seu irmão assim: você quer continuar sendo mais um na multidão? Ou você quer ser filho? Quem quer ser filho aqui? Ó, alguém me... Flávio, alguém me tocou. Alguém? Flávio, quando a verdade vem, primeira palavra, filha. Porque todo mundo que fala para ele verdade não é desconhecido no reino. Meu Deus! Todo mundo que joga limpo com ele não é desconhecido no reino. Todo mundo que anda diante dele contando-lhes verdade, ele não vê como um estranho, nem como mais um na multidão, ou como alguém que toca. Quando alguém para diante dele para contar a verdade, ele diz: é meu filho. O que você vai preferir? Ocultar as coisas ou verbalizá-las? Ocultando é mais um na multidão, mas falando a verdade, ele olha e diz: filha, você teve fé, e pela tua fé ela te salvou. Essa mulher está salva de dois períodos. Primeiro, do condenamento dos homens. Porque se ela fosse pega no meio da multidão, ela deveria ser apedrejada e morta. Mas porque ela conta a verdade. Irmão, isso é didático. Você está cansado de fazer isso com seu filho quando ele é pequeno? Foi você que fez? Foi você que fez? Se falar a verdade não apanha, mas se mentir vai ganhar uma coça. É didático, porque a verdade tem o poder de absolvição. A verdade tem o poder de dar a você livramento. É didático. Se Jesus passar e você não confessar, você corre o risco de perder a vida. Mas se Jesus passar e você disser: não, eu preciso ser curado. A escolha é sua. Vai embora doente como mais um na multidão, ou vira filho hoje e sai daqui curado. Mas isso só pode acontecer para aqueles que falam verdade. Porque aquele que confessa e deixa, este alcança misericórdia. Daqui a pouco eu falo com quem não é crente, agora eu vou falar com quem é crente. Eu estou te chamando para um gabinete, porque a gente precisa entender isso. Tem coisas na vida que nós cometemos que, se nós contarmos para homens, eles vão olhar a nós diferente. Mas coisas que fazemos contando para Jesus, ele sempre vai olhar para nós do mesmo jeito? Não. Ele vai olhar para nós melhor do que antes. Porque antes ela era alguém, agora ela é filha. Você quer ser alguém ou você quer ser filho? Moafa, eu não estou entendendo nada do que você está falando nem onde você quer chegar. Eu quero livrar o pastor João Carlos de muitos gabinetes, como também quero livrar você de um grande condenamento. Só você que quer fazer um gabinete com Jesus e contar para ele verdades que só ele precisa ouvir, que só você tem para contar.
que quer deixar de ser mais alguém para passar a ser filho, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Você sabe que o que você fez, você não poderia ter feito. Você sabe que o que você cometeu, você não poderia ter cometido. Você sabe que você infringiu e você transgrediu contra a lei. A questão é, deixa Jesus passar e corre risco de morrer? Ou aproveita que ele está te chamando para um gabinete para você contar para ele verdades que só ele precisa ouvir? Quando Deus falou isso aqui comigo, quando eu estava na minha casa e eu comecei a enxergar isso aqui, você não tem noção de quanto tempo eu fiquei de joelho, conversando com Ele e falando com Ele das coisas que eu precisava falar. Não pense que são grandes coisas que podem nos tirar do céu, são pequenas coisas que cometemos. Sabe, mas ninguém viu, mas ninguém sabe. Só eu sei porque eu determinei no meu coração, se eu tocar eu vou ser curada. Ninguém viu eu sair do arraial. Ninguém sabe que eu estou aqui no meio da multidão. Ninguém sabe. Ele sabe. Alguém me tocou. E quem me tocou não poderia ter me tocado. Eu quero saber quem foi que tocou. Quem foi? Quem foi? Não deixa eu ir embora sem você falar para mim quem foi, não. Porque se eu for embora sem você falar para mim quem foi, você vai voltar a ficar doente. Não deixa eu ir embora sem me contar quem foi, não. Que isso aí vai ficar te corroendo como um câncer. Não deixa eu ir embora sem que você fale para mim quem foi. Porque se eu for embora, a doença vai voltar, o sangramento vai voltar e você vai continuar doente. Deixa a cura ser completa na tua vida. Prostra-se diante de mim e conta-me toda a verdade. Porque Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Se tu pudesse sentir o peso que está sobre os meus ombros, talvez você entenderia a responsabilidade que eu estou tendo e a dificuldade que eu estou tendo para lhe entregar o que eu estou lhe entregando. Aí você me pergunta, por que você está entregando? Porque Deus te ama incondicionalmente. Independente do que possamos fazer ou cometer, se Ele enxergar em nós o arrependimento, Ele não condena. Ele não taca pedra, Ele não manda matarem. Sabe, porque tem coisas que se alguém souber que você fez, aqui é o último lugar que você pisa, te colocam para fora, te olham diferente. Mas tem coisa que a gente conta para Jesus, que só Ele pode saber. Sabe, a gente não confessa para padre. Por mais que a gente ame o nosso pastor, tem coisa que só Deus pode fazer. Não adianta. Sabe o que nos mata pouco a pouco, o que vai nos impedindo de sentirmos Deus, de sentir a presença dele no culto, na igreja? São pequenas coisas que fazemos e quando chegamos aqui a nossa consciência não é diabo, não. Você, isso vai te matar.
afastou, não, é porque você está se afastando. A hora que a verdade sair daí de dentro do teu coração, a presença dele volta. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vamos arrancar essa capa de religiosidade, de formalismo, de vir para a igreja porque estamos habituados a vir. Não vamos deixar que aquilo que impregnou a nossa vida, e perdoe, porque eu fui católico, e porque meu pai era, porque minha avó era, e vivendo, indo para a igreja, fazendo catequese, fazendo tanta coisa, somente porque a minha família impunha isto sobre mim. E a questão é que às vezes estamos na igreja somente ou por imposição, porque acostumamos, ou porque aqui o ambiente é legal, é agradável, mas estar aqui dentro sem sentir Deus, porque tem coisas aqui dentro que precisam sair. Isso aqui não é um clube, isso aqui não é um ponto de encontro, isso aqui não é um lugar onde eu venho pra cá só porque o meu pai vem, porque minha mãe vem, ou porque eu estou habituado a vir, ou porque não tenho outro lugar para ir, ou porque não tenho outros amigos. Não. Aqui é um lugar onde eu venho para sentir Deus, para me aproximar de Deus, para estar perto de Deus. Mas como eu estarei perto de Deus se algumas coisas me afastam dele? E é tão simples voltar para perto dele. Ele só quer ouvir verdades que só você pode contar. Aquilo que está dentro do teu coração que ninguém sabe. Aquilo que a tua mente guarda durante anos e anos da sua vida e que você hoje precisa colocar para fora. Para fora. Pastor, ninguém viu. Pastor, ninguém sabe. Pastor, ninguém conhece os meus desejos. Pastor, ninguém conhece os meus sentimentos. Pastor, ninguém sabe dessa minha vontade que eu luto contra ela. Pastor, ninguém conhece o meu coração. Ele conhece, ele viu, ele está olhando em redor. Não deixa ele passar sem você falar para ele o que ele quer ouvir de você, não. Ele não quer te condenar, ele não quer te mandar embora, ele não quer te colocar para fora, ele não quer te olhar como alguém desprezível que não merece estar aqui. Não, ele quer te colocar nos braços dele, te abraçar e dizer: tu é meu filho, tu é minha filha, eu não abro mão de você, eu não abro mão de você, eu preciso de você do meu lado. Vai continuar aí ou vai vir pra cá? Ele está olhando em redor. Ele está olhando em redor. Continua aí ou vem pra cá? Hã? Sabe o que fez com que Acã perdesse toda a sua família? Foi perder o tempo da misericórdia e da visitação de Deus. Porque Deus não precisava, ele já sabia quem tinha pega a capa, quem tinha pega a bacia, quem tinha pega a moeda. Aí o povo de Ai, que era muito menor do que os de Jericó, ganharam a guerra. Aí Josué vai perguntar a Deus: por que nós perdemos? Aí Deus diz: porque alguém pegou lá em Jericó o que não era para ser pego. Tem uma capa babilônica aí, tem uma bacia, tem moeda. E quem foi que pegou? Aí olha o que Deus vai fazer: reúne a tribo. Aí reúne todo mundo. De cada tribo reúna um maioral. Separem as mulheres e todos os homens se reúnam. Chefes de família se posicionem. Será que Deus já não sabia que a capa estava lá na tenda de Acã? E por que Deus está fazendo essa brincadeira? Reúna a tribo, que parece brincadeira. Reúna cada chefe.
Reúna cada homem, cada pai de família. O que Deus está fazendo? Tempo da misericórdia. Se Acã, quando Deus diz reúna a tribo, de cada tribo maioral, separa mulher de homem, cada chefe de família, Deus está dando tempo para esse homem parar e dizer: fui eu que peguei a capa, fui eu que escondi a bacia, eu não resisti, eu achei aquela capa bonita, eu queria ter ela para mim, eu vi aquelas moedas e desejei, e eu queria aquelas moedas para mim, e eu quero confessar que fui eu que peguei. Mas como ele perdeu o tempo da visitação, morreu ele e a família. Você vai esperar morrer pra... É isso que Deus está fazendo aqui. Eu na tribo está perdendo o tempo da visitação. Vem falar a verdade que vai sair daqui diferente. Mas se continuar, aleluia. Eu não posso orar por você, santo. Também não posso orar por você, santo. Eu não tenho capacidade alguma de orar, até porque eu tenho que falar as minhas verdades para Ele. Hoje à noite, de manhã foi dia de lavar a rede. Agora à noite, é noite de contar a verdade para Ele. Eu queria convidar a igreja a ficar em pé comigo, por favor. Com permissão do pastor João Carlos. Você sabe cantar? Tem alguém? Tamara? Dá um microfone sem fio para ela lá, que ele voltou a funcionar, que ela não precisa vir até aqui. No Getsemane foi que meu Jesus orou. Então enquanto ela toca, você que é músico pode voltar para o seu instrumento e vai tocando, falando verdade para Ele. Você que está aí no seu lugar, eu vou deixar você e Deus agora conversar. Porque eu tenho algumas coisas para falar com Ele, eu também vou largar o meu microfone aqui. Agora é você e Deus, tá bom? Amém? 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 Quem entendeu a voz de Deus aqui, diga aleluia. Jesus.